Existem muitas maneiras de a gente conduzir o devocional pessoal que a gente, de alguma forma, deveria cultivar se a gente quer ter uma vida cristã mais robusta, uma vida cristã mais orientada pelas Escrituras, né? E eu queria encorajar a leitura de livros. Livros ajudam muito nessa nossa, digamos assim, a tarefa devocional diária. Não é fácil a gente separar uma parte do nosso tempo no dia para meditarmos sobre as coisas de Deus, em especial sobre o Evangelho. Por isso, alguns livros, eles são importantes porque nos ajudam. Alguém poderia dizer assim, mas Jonas, a Bíblia não é suficiente? Claro que a Bíblia é suficiente, ela é o centro de tudo, a gente tem que sempre recorrer a ela. Mas, se a Bíblia fosse para ser apenas ela, e tão somente ela, digamos assim, o recurso, e as pregações, os ensinos, os livros não tivessem importância, por que a gente no culto separa um momento para que o pastor pregue e exponha as Escrituras? Porque a gente não quer apenas uma leitura do texto bíblico, a gente quer um entendimento bíblico do texto bíblico. E é nesse sentido que os livros ajudam muito, porque as pessoas podem ler a Bíblia com várias visões de mundo. Um ateu pode ler a Bíblia. Isso significa que ele vai tirar da Bíblia palavras edificantes para a sua vida? Ele pode ser que sim, pode ser que ele entenda que a Bíblia é apenas um livro ético, interessantíssimo, com algumas questões diríamos assim, plausíveis para os nossos dias, mas não passaria disso. Mas nós cristãos, quando lemos a Bíblia, a gente busca ali ouvir a voz de Deus. A gente sabe que a fonte por onde Deus emana suas intenções está nas Escrituras. E se a gente quer saber alguma coisa sobre Deus e sobre nós mesmos, é na Escritura que a gente deve buscar tudo isso. E a gente não consegue se a gente não for também auxiliado pelos mestres da igreja, por pessoas que estudaram, por pessoas que podem nos ajudar a fazer isso. E eu queria hoje fazer uma indicação importantíssima, principalmente para você que quer cultivar uma vida de oração, uma vida de devoção diária. Um livro magnífico, um livro para ser feito, um devocional aí durante um mês, dá para fazer inteirinho, porque foi organizado com essa intenção, que é o livro da Alice Fitzpatrick, Celebrando o Evangelho no livro de Romanos, O Pão de Cada Dia da Alma. Eu queria indicar com muita ênfase a leitura desse livro. Que livro bacana! Um devocional diário para você cultivar um momento de oração com Deus, sobretudo porque é um devocional dedicado ao Evangelho, dedicado a mostrar como o Evangelho influencia no nosso dia a dia. Ela não faz isso, obviamente, com o livro de Romanos inteiro. Quem estudou o mínimo possível Romanos sabe que não dá para fazer isso tão ligeiramente, tão facilmente. E ela é consciente disso porque é uma pessoa que conhece bem as Escrituras, uma estudiosa profunda das Escrituras. Ela nos brindou com alguns excertos de Romanos, sobretudo a primeira parte, de Romanos 1 a 8. Então ela se dedicou nesses capítulos, e principalmente no capítulo 5, focando especialmente o tópico do Evangelho. Então nesse foco que ela fez do Evangelho, ela apresentou meditações diárias. Então, para cada dia do mês, ela ofereceu aqui uma reflexão sobre Romanos acerca do Evangelho, e que vai aquecer o seu coração, e que vai fazer o seu coração despertar cada vez mais a atenção para aquilo que realmente importa quando a gente lê as Escrituras, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Fica aí a dica desse maravilhoso livro, Celebrando o Evangelho no livro de Romanos, de Alice Fitzpatrick.